Três. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do O Imparcial Entrevista, o espaço onde você acompanha de perto as pautas que impactam o nosso estado, nossas cidades e principalmente a nossa gente. Hoje temos a honra de receber como uma convidada aqui quem vem ganhando destaque na Câmara Municipal de São Luís pelo seu trabalho voltado às causas sociais e pela defesa incansável dos direitos das mulheres, das crianças e dos adolescentes. Ela é advogada, empresária, mãe e, desde muito jovem, aprendeu a importância da escuta e da participação coletiva. Atualmente preside importantes comissões legislativas e é idealizadora do projeto Mulheres da Gente. Clara Gomes, seja muito bem-vinda. Aqui é um espaço onde as ideias, as conversas se convergem e se traduzem em palavras e movimentos. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, meu amigo, uma honra esse convite de estar aqui presente, também poder falar um pouquinho sobre nossa atuação na Câmara Municipal de São Luís, nosso mandato, que pouco mais de 100 dias já tem impactado positivamente a sociedade e que, sem dúvidas, a gente pode aqui hoje mostrar um pouquinho desse trabalho. Então, agradeço o convite, tenho certeza que vai ser uma tarde muito gostosa de bons diálogos. Vereadora, já pegando esse gancho aí, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. E para começarmos, qual é a avaliação que a senhora faz desde quase 4 meses de mandato e quais as suas principais desafios que a senhora encontrou neste primeiro momento, porque a senhora é o seu primeiro mandato, e que conquistas a senhora poderia elencar que já aconteceram e que a senhora avalia que está sendo importante para a construção da sua história como uma parlamentar, mulher, entendeu? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. Estou como vereadora aqui em São Luís desde janeiro deste ano, né, meu primeiro mandato, e muito me honra ter recebido mais de quase 6 mil votos, na verdade, 6 mil votos de pessoas, de ludovicenses, cidadãos e cidadãs da nossa cidade que acreditam no nosso potencial, depositaram o voto de confiança no nosso trabalho. E eu fico muito feliz em poder, lá na Câmara Municipal, representar exatamente toda a cidade. A gente tem uma atuação, um trabalho comunitário muito forte, sempre presente nas comunidades, ouvindo as pessoas, e dessa forma que a gente tem construído o nosso mandato, com a escuta, através da escuta ativa, de fato, para que a gente possa trazer resultados positivos. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue, já em pouco mais de 100 dias, trazer esses resultados. Recentemente, uma das minhas bandeiras, de forma muito natural, é a defesa da criança e do adolescente. Então, é algo que, por ser mãe, por ser mulher, a gente levanta essa causa dentro da Câmara Municipal. Então, recentemente, logo no início do nosso mandato, através do diálogo com a Prefeitura de São Luís, com a Secretaria de Educação, nós pudemos dialogar para garantir um espaço de uma creche em tempo integral no bairro do São Francisco. Esse projeto ele está em execução, esse ano ainda não foi implantado, porque nós sabemos que passa por um processo, né, para que de fato coloque uma creche em tempo integral em funcionamento, mas é algo que já recebemos a confirmação do prefeito Eduardo Braide, já recebemos também a confirmação da secretária Carol, e que logo mais teremos uma creche em tempo integral no bairro de São Francisco, assim como outros bairros também. O nosso prefeito Eduardo Braide, ele tem avançado nessa política pública, exatamente por compreender a importância de trazer creches para as nossas crianças e adolescentes e também para as mulheres, para as famílias, porque, sem dúvidas, essa política pública ela não só ajuda as nossas crianças, mas coopera para o bom funcionamento, o bom andamento da atenção, do cuidado de todas as nossas famílias. Aí eu lhe pergunto, a senhora está no seu primeiro mandato e eu gostaria de saber, até uma questão mesmo de curiosidade também, como é que tem sido o relacionamento com os vereadores mais experientes, já que a casa também tem vários vereadores com vários mandatos, e há espaço de diálogo para a construção conjunta. Como é que tem sido
esse bem, sabe, como eu diria, esse trânsito de Clara Gomes dentro da Câmara Municipal de São Luís? Sim. A Câmara Municipal hoje tem 31 vereadores. Desses 31 vereadores, apenas 6 são mulheres. Ainda temos umas 4 co-vereadoras mulheres, mas de mandato efetivo, né, nós somos 6 mulheres. Eu começo falando um pouquinho sobre isso, porque naturalmente a proximidade inicial que nós temos são com as mulheres. Então a gente tem tido um bom relacionamento com as mulheres parlamentares, levantando essa causa, essa bandeira feminina dentro da Câmara Municipal, lutando para que nós mulheres seja voz de tantas outras mulheres dentro das periferias, dentro das comunidades, e assim a gente poder, de fato, trazer um resultado positivo, um mandato efetivo dentro das comunidades, principalmente no tocante aos projetos voltados para nós mulheres. Em relação aos outros vereadores, eu tenho a grata experiência, né, e felicidade de ser esposa do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que hoje é deputado estadual, Osmar Filho. Então, sem dúvidas, o relacionamento com os outros colegas é um relacionamento muito positivo, porque através dele eu tive a oportunidade de conhecer vários outros colegas. Aqui eu posso, antes mesmo de estar no parlamento. Antes mesmo de estar no parlamento, eu já tinha contato, aqui posso citar como amigos e referência no campo, como vereadores, que eu tenho como referência, como inspiração também, o trabalho e a atuação do colega Raimundo Penha, o vereador Otávio Soeiro, o vereador Nato Júnior, a Thay Evangelista, que junto comigo somos vereadoras de primeiro mandato, mas a gente sempre teve uma boa relação, até mesmo porque os nossos maridos, eles estão lá na Assembleia Legislativa, são colegas de parlamento. Então, a gente sabe que essa construção de diálogos ela é feita em processo, né? É um processo para a gente construir. Mas, sem dúvidas, ali na Câmara Municipal a gente observa grandes vereadores, pessoas, todos eles têm um grande objetivo. A senhora acha que, não querendo ser indelicado e não querendo atrapalhar, mas a senhora acha que a cara do parlamento mudou? Mesmo assim, o tempo que a senhora vem acompanhando, fora, sem ser parlamentar, e agora como parlamentar, a senhora acredita que o parlamento maranhense daqui da capital mudou? Essa renovação é natural, né? Pouco mais de 30% do parlamento foi renovado, da legislatura passada para agora. Então, eu acredito que essa renovação ela acaba sendo natural, então surgem também outros nomes, novos nomes, com objetivos, pilares diferentes. Quando a gente fala da presença feminina no parlamento, na legislatura passada éramos 5 mulheres e hoje somos 6. Um crescimento ainda tímido, mas que a gente não pode deixar também de celebrar, de comemorar, né? Que é uma vaga a mais. No entanto, perdemos algumas mulheres parlamentares que eram de grande importância e relevância para o nosso parlamento municipal. Mas eu acredito isso, eu até ouço também dos outros colegas vereadores, que estão muito felizes com a nossa chegada na Câmara Municipal, porque vem em cada uma dos novatos uma vontade de trabalhar, de mostrar de fato um trabalho efetivo, eficiente, do compromisso com a população. Então, eu acredito que essa legislatura ela está muito comprometida com o bem-estar da nossa população. A senhora comentou ainda agora que é casada com o deputado estadual e ex-presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho. De que forma essa experiência dele na política e no legislativo tem contribuído para o seu mandato? Com certeza é muito importante a parceria e toda a construção que viemos fazendo. Eu vou contar rapidinho como surgiu o nosso mandato, a nossa candidatura. Sim, pode, ficar à vontade. Eu sempre acompanhei o Osmar, né, na sua atuação como vereador à época, então sempre estive presente também, contribuindo dentro do mandato dele para a construção de políticas públicas, projetos sociais que nós desenvolvíamos, e eu sempre estava ali ao lado, auxiliando ele nesse desafio. E quando ele foi candidato a
deputada estadual, eu sempre digo assim que a gente teve esse desafio de estar aqui em São Luís representando ele. Ele precisava ir para o interior, precisava ser conhecido também no interior do estado, e aqui em São Luís ele já vinha fazendo um grande trabalho porque era vereador e presidente da Câmara à época. Então, eu comecei a estar ao lado dele cada vez mais e também a representá-lo em diversas agendas, diversos compromissos. E é engraçado porque a gente não tinha o interesse naquela época de eu ser candidata, sair candidata a vereadora. Na verdade, nem me passava pela cabeça. Eu sou advogada por formação, então eu exercia meu trabalho como advogada, também sou empreendedora, então eu tinha também outras atividades laborais. Mas, após a eleição do Osmar para deputado, meu nome, né, começou a ser ventilado pelas nossas lideranças, pelo nosso grupo político dentro da cidade. Então, muitas pessoas começaram a falar: Osmar, vamos pensar em colocar a Clara como candidata. Acredito que ela vai nos representar muito bem na Câmara Municipal, ela vai poder dar a contribuição, representar o nosso grupo político. Então, de forma muito natural, e esse processo aconteceu. E agora, hoje, estando vereadora de São Luís, tendo esse apoio, esse grande aliado, e claro que eu digo que é o meu consultor jurídico, consultor político. Sempre que preciso de algo, tenho alguma dúvida de como devo agir em alguma ação, algum movimento, alguma sessão, sempre peço ajuda a ele, e ele sempre, com muita experiência, conhecimento, sempre me dá as melhores diretrizes. Então, é importantíssimo, eu agradeço todos os dias ter essa parceria que a gente tem construído aqui dentro da cidade. Opa, obrigado aí, a senhora está vendo aí como é que essa construção acaba se transformando, né? Porque a gente percebe também que você também procura ter uma identidade dentro do próprio mandato que você está se propondo a construir agora. E aí, eu dando uma pesquisada, a senhora tem um projeto de autoria bastante comentado, que é Mulheres da Gente, porque a senhora tem essa bandeira voltada para a mulher, para a criança, para o adolescente, tudo, mas a mulher da gente, que poderia... Eu queria saber mais um pouco sobre esse projeto e como surgiu a ideia e qual o objetivo central dessa iniciativa. Sim, o projeto Mulheres da Gente surgiu no período da pandemia, no ano de 2020. Ainda como uma voluntária mesmo que sou, acredito, né, como uma pessoa que defende a nossa participação dentro das comunidades, podendo realizar projetos sociais. E assim, naquela época, muitas pessoas vinham falar comigo sobre as dificuldades que estavam passando, né? A gente sempre muito presente nas comunidades, muito embora a gente estivesse ali nesse período em lockdown, de afastamento, mas a gente nunca se afastou das comunidades. Então, a gente sempre ouvia muito as pessoas, sempre. E ali, através dessa escuta, a gente pensou num projeto, eu junto com várias outras mulheres que nos acompanharam, que abraçaram essa ideia também, em fazer entregas de kit de enxoval para mães gestantes que estavam em situação de vulnerabilidade. Nós sabemos que pelo período da pandemia, muitas pessoas estavam em situação de vulnerabilidade, estavam sem trabalhar, precisando, de fato, desse apoio, de uma mão amiga. Então, foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse projeto, que começou inicialmente com as entregas de kits de enxoval. E agora está aprofundando. E desde essa época, mais de 1.000 kits de enxoval nós entregamos aqui na cidade, em diversas comunidades, exatamente tendo esse olhar, né, de nos colocar à disposição. E a partir desse pontapé, a gente começou a desenvolver vários outros projetos, também celebrando o Mês das Mães, celebrando com as mães, também tendo o olhar atento para as crianças e adolescentes das comunidades. Então,
quando a gente se tornou vereadora, agora este ano, a gente passou a ampliar ainda mais esse trabalho e também ampliar essa discussão para que, de fato, a gente possa ampliar essa proteção à criança e adolescente e também às mulheres da nossa cidade. Clara, mudando agora um pouquinho de foco, o debate interno sobre a sucessão da mesa diretora da Câmara já começou. Sim. Mesmo com a eleição prevista só para o próximo ano. Sim. A senhora já tem um nome que apoia? Como é que a senhora enxerga esse movimento também antecipado? Como é que Clara Gomes está se posicionando com relação a esse debate que agora já está bastante avançado dentro do Parlamento Maranhense daqui da capital? Samartoni, eu sempre digo assim que a gente nunca deixa de dialogar e de conversar sobre política, né? Político adora falar sobre política, isso é verdade. Esse diálogo iniciou-se, né? Ainda desde esse ano, já estão todos ali conversando, dialogando sobre a sucessão da mesa diretora. Hoje eu vejo lá na Casa Legislativa um encaminhamento para o Beto Castro, que é pré-candidato a presidente da casa e tem o apoio da maioria dos colegas vereadores. Eu acredito que ele tem se manifestado com muita sabedoria, dialogando com os colegas, ouvindo cada um e preparando ali um caminho para que a gente tenha realmente um caminho de união da casa, que esse é o ponto principal, porque o que que eu defendo também ali na casa, é que a gente tenha ali um caminho de união, de parceria, de respeito mútuo entre os vereadores. É claro que a gente ainda está a um ano das eleições, muitas coisas às vezes os caminhos mudam, mas eu vejo hoje ele muito bem articulado, com o diálogo também com o governo do estado, com o diálogo com a presidência da casa atual e com o diálogo com todos os colegas ali na casa. Então, muito bem preparado para, quem sabe, exercer os próximos 2 anos na presidência. Recentemente, até durante uma sessão, houve a ventilação de um possível nome de uma mulher, porque a última presidente da casa foi Lia Varela. Acho que foi na década de 70, final da década de 70, então bastante tempo. E hoje tem 6 mulheres no parlamento. Sim. Existe a possibilidade de alguma candidata, pelo menos se não sair a presidente, figurar dentro dessa chapa, ou então dentro de uma outra chapa, para fortalecer essa bandeira da mulher dentro do parlamento, porque a gente sabe que hoje, recentemente, vai até acontecer um encontro nessa semana, né? São 507 vereadores, se não me engano, que estarão reunidas aqui em São Luís, na Assembleia Legislativa, para discutir justamente a questão da mulher no parlamento, a questão da mulher na política, a questão da mulher não ser usada apenas como embuste para fortalecer uma chapa. E aí eu faço essa provocação para a senhora, porque eu acredito que, da forma que não só você, mas as mulheres que estão no parlamento, elas têm se colocado com bastante presença e questionando também certas situações dentro da casa. Então, existe a possibilidade da senhora, ou então de uma outra vereadora, possivelmente, pelo menos para figurar uma chapa, ou então para concorrer de verdade? Eu sempre digo que as mulheres na política são importantíssimas para ser voz em defesa dos direitos femininos e poder, né, levantar outras mulheres, porque quando uma mulher está na política, não é apenas aquela mulher, ela se torna a voz de tantas outras mulheres dentro das comunidades. Lá na Câmara Municipal, nós já temos a vice-presidente da casa, que é a vereadora Concita Pinto.
Ela desenvolve um trabalho também, é a nossa vereadora veterana, digamos assim, né, a mais antiga entre as vereadoras que estão nessa legislatura, muito experiente, e ela tem demonstrado um trabalho muito eficiente como vice-presidente. Eu também participo da mesa diretora, sou quarta... Já percebi, a senhora lê os projetos, as indicações. Sou quarta secretária lá da mesa diretora, então, sem dúvidas, a presença da mulher na mesa diretora da Câmara Municipal é importantíssimo, porque reforça a nossa presença, a nossa participação. Hoje tem um projeto dentro, na verdade um projeto não, já é lei dentro do parlamento, que na mesa diretora nós mulheres precisamos configurar 30% da mesa diretora. Nessa legislatura não foi atingido esses 30%, mas eu tenho certeza que nas próximas a gente vai trabalhar, gênero, né? Exatamente, trabalhar para que a gente cumpra esses 30%, essa presença de 30%, de no mínimo 30% na mesa diretora da casa. E é importante a gente lutar cada vez mais por mais espaço, né? Porque quando uma mulher chega em um espaço de poder, a gente também está levantando outras mulheres. É claro que a gente sempre trabalha para isso, e exatamente por isso todas nós mulheres ali estamos bem unidas para a gente fortalecer a nossa bandeira em defesa dos direitos femininos. Pensando agora, a gente está falando de eleição, pensando agora no cenário estadual, o prefeito Eduardo Braide, do seu partido, vem aparecendo bem posicionado nas últimas pesquisas para o governo do estado. Como é que a senhora avalia a gestão Braide em São Luís e essa possibilidade do partido que a senhora está ter um representante no maior cargo do executivo maranhense? O prefeito Eduardo Braide está muito bem avaliado, né? Nós acompanhamos pelas comunidades que a gente está visitando, a gente sempre vê muito bem que a sua gestão é muito bem avaliada. Seu trabalho dentro da cidade de São Luís tem sido muito positivo, principalmente com entregas concretas, né? Com grandes resultados positivos. Eu acredito que por isso que ele tem tido uma grande aprovação. E em relação à pré-candidatura ao governo do estado, eu e o prefeito Eduardo Braide nunca sentamos para debater. A gente vê os comentários na mídia, nos blogs, também os comentários que a gente vivencia no dia a dia, porém a gente nunca ouviu do prefeito Eduardo Braide essa intenção em ser de fato candidato ao governo do estado. Então acredito que seja algo que ele precise se manifestar para a gente saber. A gente observa essa manifestação já de outros candidatos, pré-candidatos, né? Mas acredito que seja ele que deva mostrar para a população essa sua intenção, e sem dúvida, se for um dos candidatos, será um candidato fortíssimo, exatamente por mostrar sua competência à frente da Prefeitura de São Luís. Por outro lado, o governador Carlos Brandão tem mantido um bom relacionamento com a Câmara Municipal de São Luís. Sim. Tem convidado a Câmara para participar de eventos, já se reuniu várias vezes e adotado um discurso também de fortalecimento da base com foco na municipalização. Como é que a senhora enxerga também essa aproximação e o impacto dela aqui na capital, sendo que o governador é um pretenso também pré-candidato a uma vaga no Senado em 2026? Queria que a senhora avaliasse esse cenário também. O governador Carlos Brandão, ele sempre se demonstra, né, sempre traz essa bandeira do municipalismo, da importância de estar dentro dos municípios, de ouvir quem de fato conhece a realidade dos municípios. Então, até conversando com meu marido, o deputado Osmar, a gente trocando figurinhas em relação a isso, Osmar, ele não teve a oportunidade de ser vereador no governo
Carlos Brandão. Na verdade, ele teve a oportunidade, ele foi por um período curto, né? Assim que ele assumiu em abril de 2022, Osmar ainda foi vereador até o final de 2022. Mas naquela época, Osmar não estava fazendo parte do grupo que apoiava o governador Brandão. Porém, o que a gente observa é que nunca na história do estado do Maranhão a gente teve essa presença dos vereadores tão forte dentro do Palácio dos Leões. Isso mostra a valorização de cada vereador, não só da capital, São Luís, mas também de todo o estado do Maranhão. Essa atenção com o parlamentar municipal, porque nós que estamos ali presentes todos os dias dentro das comunidades, ouvindo as pessoas, compreendendo as necessidades, e a gente que sempre tem, sabe, assim, os problemas dentro das comunidades, ele tem tido uma atenção muito especial e a gente tem reconhecido isso. E para encerrar, vereadora, qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar à população aqui do Dom Vicêncio sobre o compromisso do seu mandato e os próximos passos do seu trabalho na Câmara Municipal de São Luís? Esses 4 primeiros meses foram os meses muito importantes na construção do nosso mandato. A gente tem sempre mostrado nosso posicionamento de estar presente nas comunidades, ouvindo as pessoas, exatamente para que a gente possa dar um resultado positivo. E esse resultado, ele precisa também ser eficiente. E eu acredito que as bandeiras que a gente tem construído e levantado lá na Câmara Municipal, como, por exemplo, a defesa e proteção da criança e do adolescente, é uma bandeira que, de forma muito natural, a gente tem construído e a gente sabe da importância. Nós agora, neste mês de maio, estamos no Maio Laranja, que é referente à proteção das crianças contra abuso e exploração de crianças e adolescentes, abuso sexual e a violência sexual de um modo geral, né? Então, a gente tem levantado essa importância, fizemos recentemente uma audiência pública lá na casa, tratando sobre essa demanda, tivemos a presença da Prefeitura de São Luís, através do secretário de Assistência Social, Júnior Vieira. Pudemos também ouvir os conselheiros municipais, o CMDCA, que é o Conselho Municipal também de Proteção à Criança e Adolescente, os conselheiros tutelares, Ministério Público, Delegacia da Criança e do Adolescente, enfim, toda a rede de proteção da criança e do adolescente, exatamente para a gente buscar propor ações efetivas para as nossas crianças e adolescentes. E esse tem sido nossa bandeira, neste mês de maio, exatamente por compreender que são as crianças e adolescentes que estão em maior vulnerabilidade, porque muitas... E é o futuro da nossa sociedade. Se a gente tiver a oportunidade de proteger agora as nossas crianças, sem dúvidas a gente vai garantir um futuro mais seguro para toda a sociedade. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa lutar por mais proteção às nossas crianças e adolescentes. Eu tenho tido a oportunidade de visitar as nossas escolas para verificar a qualidade do ensino, para verificar como é que está o funcionamento e exatamente para que a gente possa trazer resultados dentro das comunidades. Sempre em diálogo com a Secretaria de Educação do município e com toda a rede de proteção para que, de fato, a gente possa trazer resultados positivos. E, então, tenho certeza que os próximos passos serão exatamente garantir cada vez mais proteção às nossas crianças e adolescentes e também a todas as pessoas que estão em vulnerabilidade, que precisam ter essa voz ativa na Câmara Municipal. Clara Gomes, muito obrigado, vereadora, aqui por compartilhar conosco suas ideias, seus projetos e a sua visão sobre a cidade. É sempre importante dar espaço a vozes que estão comprometidas com a transformação social. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência, continue ligado nas plataformas de O Imparcial e até um próximo O Imparcial Entrevista. Muito obrigado.